agora nós vamos falar um pouquinho dos atos que são levados à matrícula. O ato mais importante que normalmente é levado à matrícula é o registro. O que é o registro? O registro, ele está diretamente ligado aos atos translativos, ou seja, aquele que transfere a propriedade. Então, por exemplo, quando eu faço uma compra e venda, eu estou transferindo a propriedade. Esse ato, ele será registrado na matrícula. Uma doação, esse ato será registrado na matrícula. Então, sempre que há uma transferência de titularidade, de proprietário, ou quando houver, por exemplo, um ato constitutivo de um direito real, por exemplo, uma hipoteca. Então, aquela situação do imóvel, a situação de propriedade, de domínio, está sendo em parte modificada, porque ele passa a ter agora um gravame, ele passa a ter uma hipoteca. Então, isso é um ato de registro, são atos muito importantes, porque eles mudam, eles transferem propriedade ou eles colocam no imóvel, eles anotam que sobre aquele imóvel possui um gravame, uma hipoteca, uma alienação fiduciária, uma doação, enfim, são atos que estão diretamente ligados à transferência de propriedade ou constitutivos de um direito real. E quando existe no registro de imóveis um ato registrado, a princípio, esse ato, esse registro, ele tem uma presunção de titularidade do domínio. O que significa isso? É uma presunção relativa. Ou seja, se existe um registro, o último registro daquela matrícula daquele determinado imóvel, diz que ele pertence ao senhor fulano de tal, a princípio ele pertence ao senhor fulano de tal. E é uma presunção relativa de certeza. A princípio eu tenho certeza ou quase certeza de que aquele imóvel pertence a fulano de tal. Por que relativa? Porque o registro, ele não é imutável, ele pode sofrer uma alteração por algumas circunstâncias. Por exemplo, uma escritura, ela é levada ao cartório de registro de imóveis e é registrada. Então, a princípio, ela pertence à pessoa que consta como comprador, como titular da aquisição na escritura. Mas poderá haver uma ação judicial que anule aquela escritura, que diga que aquela escritura não tem valor e aquele registro será cancelado. Então eu não posso dizer que existe uma presunção absoluta. Absoluta é aquilo que é imutável, que eu não posso mudar de forma alguma, que o juiz não pode mudar, que ninguém pode mudar. Ora, se o judiciário, através, logicamente, de um processo muito bem estruturado, com provas muito bem deduzidas, se ele pode alterar aquele registro, ele pode cancelar e fazer com que aquela propriedade volte ao proprietário anterior, não é absoluto. Então, o registro de imóveis, ele nos dá uma presunção relativa da propriedade do imóvel, da titularidade do imóvel. O registro, eles são anotados, eles são feitos em sequência. O que significa essa sequência? Sempre que houver um registro, ele chamará R1. Então, quando há uma primeira venda, essa venda será localizada, ela será analisada, ela será denominada R1. O segundo ato de que altera o domínio, que é passível de registro, será a R2. Então, se aquele imóvel que pertence a uma determinada pessoa, ele for objeto de uma hipoteca, a hipoteca será o R2 e assim sucessivamente. Então, em uma matrícula nós poderemos ter inúmeros registros, quantos necessários para demonstrar que aquela propriedade foi sendo transferida de uma para outra pessoa. Então, é nesse momento que nós temos a designação de registro através da sigla R, e o 1 significa a sequência de transferências da propriedade. Isso está no artigo 167 da Lei de Registro e nós temos 34 atos que são passíveis de registro. Então, alguns exemplos: a propriedade, a doação, a instituição de usufruto, a hipoteca, o penhor.
são na realidade 34 que qualquer pessoa poderá analisar. Hoje é muito fácil, através dos meios aí da internet, você colocando o artigo 67, você terá todos os atos. Porque é muito comum, mesmo para advogados, mesmo para profissionais que estão diretamente ligados à área, muitas vezes ter uma certa dúvida se aquele determinado ato que está no papel, no título, ele é passível de registro ou de averbação. Então, como é que a gente vai ter certeza disso? Alguns, logicamente, a gente não tem dúvida nenhuma. Mas quando houver essa dúvida, qualquer pessoa que estiver analisando aquele documento deverá se socorrer ao artigo 67 da Lei 6.015/73, que, repetindo, é a lei que disciplina todos os atos relativos ao registro de imóveis. Agora, passando de averbação, nós temos o outro ato que é praticado na matrícula, que são as averbações. O que vem ser a averbação? A averbação é toda modificação, de uma forma bem simples, mas para que a gente entenda, é toda modificação que aquele imóvel vai sofrer durante a sua vida, mas que não implica em transferência da propriedade. Então, o imóvel continua pertencendo a determinada pessoa, mas ele tem algumas modificações. A própria pessoa pode ter modificações contra o seu estado e tem que ser levado à matrícula do imóvel através das averbações. Então, um exemplo disso, por exemplo, a pessoa adquire um imóvel no estado de solteiro. Ele comprou o imóvel, ele é solteiro. Após algum tempo, ele vem a contrair matrimônio. O que ele tem que fazer? Ele pega a sua certidão de casamento e leva ao registro de imóveis, dizendo que em tal data ele contraiu matrimônio através do sistema do regime. Logo mais nós vamos ver os regimes de casamento e a sua influência na compra e venda, mas nesse momento ele não está nem desejando vender o imóvel, mas é muito salutar, é recomendável que ele leve esse documento. Por quê? Na maioria das vezes as pessoas não fazem isso. Ele se casa, guarda lá a sua certidão e continua como solteiro. Só que a hora que ele fizer uma venda, que ele pretender alienar o imóvel, quando chegar no cartório de notas e ele disser sou casado, a matrícula consta solteiro. Imediatamente ele vai ter que fazer a averbação. Então, o ideal é que a cada mudança de estado civil, a comprovação dessa mudança seja levada ao cartório para que a matrícula do imóvel seja sempre atualizada. Mas se não for, também não vai ocorrer nenhum dano. A qualquer momento ele poderá fazer isso. Então, quando eu levo uma certidão de casamento para avisar ao cartório de registro de imóveis e, logicamente, a todo mundo, porque o cartório é público, que o proprietário contraiu um matrimônio, isso é feito através de uma averbação. Não muda a titularidade da propriedade, continua sendo dono o mesmo proprietário, só que agora não mais solteiro, e sim casado. Uma outra alteração que implica em averbação sem alterar a propriedade do imóvel. A rua do imóvel. Imaginem bem que você tem um terreno e aquele terreno está localizado na rua 1 da quadra 2 do loteamento tal. Tudo bem. Com o tempo, essa rua recebe um nome e passa de rua 1 a ser uma rua qualquer com um nome determinado. O que o proprietário do imóvel deve fazer sem mudar a propriedade do imóvel? Ele deve ir à prefeitura, conseguir uma certidão dizendo que a Rua 1 agora se chama Rua Doutor Lacerda dos Santos e leva essa certidão da prefeitura e é averbado na matrícula de imóveis dizendo que a Rua 1 neste momento tem o nome tal através do decreto expedido pela municipalidade da cidade. Então é mais uma averbação, é mais uma alteração da situação do imóvel que não implica de forma alguma em alteração da propriedade. Mas são pequenas providências que têm que ser feitas. E quem é corretor de imóveis ou quem está ligado a essa área sabe que se você for fazer, por exemplo, um financiamento e você tem um imóvel que tem no seu carnê de IPTU um determinado nome de rua e na matrícula uma rua designada por número, o órgão que vai financiar, a instituição financeira, não aceita. Você vai ter que fazer isso primeiro para que depois seja
providenciado o financiamento. Então são pequenas alterações que implicam que tem uma importância muito grande na hora de uma negociação. Então tudo isso vai para a averbação. Então nós temos registro, que são as transferências de titularidade ou a gravação de um ônus real, representada por R1, R2, R3 e assim por diante. E nós temos modificações do imóvel, alterações da pessoa que é titular da propriedade, que são averbadas através da sigla AV1, AV2, AV3, AV4 e assim por diante. Então é dessa forma que você lê uma matrícula. Você sempre tem que fazer essa leitura e muitas vezes as pessoas não sabem ler porque é um tanto complicado, muitas vezes está fora não é uma sequência, então você tem que ler uma matrícula sempre nessa ordem. Começa com a descrição do imóvel, o primeiro proprietário e a partir daí a R1, a R2, a R3. Em seguida, a V1, a V2, a V3. Dessa forma você terá uma sequência natural da vida daquele imóvel. O artigo que explica quais são os atos que são averbados e não registrados está no artigo 67, número 2 da Lei de Registros Públicos. Os registros no inciso 1, as averbações no inciso 2 do artigo 167. Então, qualquer pessoa poderá ter acesso a isso de forma que a gente possa ter essa ideia de como é que funciona a matrícula de um imóvel. Bom, uma coisa importante que eu faço assim uma abertura nessa aula, ela não está diretamente ligada ao registro do imóvel, mas que eu acho bastante importante, é mais ou menos dizer como é que funciona a vida do imóvel em relação à matrícula. Normalmente, na maioria das vezes, o imóvel nasce como um lote. Ele está lá na matrícula como um lote de terreno. Apesar de que algumas matrículas já são abertas por conta dessa modificação como um prédio residencial ou comercial. Mas, a princípio, nós temos um lote de terreno. E esse lote, ele está constando de uma matrícula. Bom, o seu proprietário, por sua vez, resolve fazer uma construção naquele lote.